Bom dia. Pode sentar em nome de Cristo. Salmo 18, vamos lá, está quase terminando o Salmo 18, irmãos. Quase. E eu tenho que continuar, né? Não posso ficar esse tempo todo aqui no Salmo 18, não. Mas é tanta coisa boa que é difícil entrar aqui, é difícil sair. Amém? A gente parou no 35 e 36. Diz assim: também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve. A mão direita é Jesus que sustenta a gente. E a tua mansidão me engrandeceu. Eu lembro de ter falado bem isso com vocês. A mansidão, não na ira, na mansidão. Na mansidão Deus engrandece a gente. Ele é Deus manso, pacífico. Não é como alguns dizem que não conhecem a Bíblia Sagrada, não conhecem o nosso Deus e dizem que ele é mau, um Deus raivoso. Não, não é nada disso. Porque o Velho Testamento teve seu propósito, no seu tempo, tinha que ser daquele jeito. Nada assim que pôde mudar, já veio o Novo Testamento, na graça de Deus, é um período. Amém, irmãos? Se você for ver os estudiosos falando sobre os períodos bíblicos, você vai ver ele falando do começo, lá em Gênesis, da saída, vai falar do juízo, do tempo do juízo que vai chegar, tempo da lei e agora o tempo da graça, é o que a gente está vivendo, e o tempo do juízo que vai chegar, e parece que não vai demorar muito pelo jeito, mas está chegando aí já. E aí esse último é o último, vai ser o final mesmo, é o último, o juízo é o último. É quando Jesus vai levar o povo dele. Amém, irmãos? E agora é a hora da graça. Naquela época era a época difícil mesmo, a época da lei, e o povo de Deus tinha que saber guerrear fisicamente. Hoje a guerra é espiritual. E ele fala que na mansidão, o Davi fala, na tua mansidão o Senhor me engrandeceu. Deus quer te ensinar na mansidão. Amém? Aí no 35 ele fala, largaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Nossos tornozelos ficaram firmes, que é o que sustenta, né? Se o seu tornozelo começa a falhar, ele sustenta todo o seu corpo, como é que você vai se manter de pé? Mas os artelhos dele não vacilaram. Isso é ação espiritual, isso aqui. Aí os dois que a gente já tinha visto, né? Persegui os meus inimigos, os alcancei, não voltei senão depois de eu ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puder levantar, caíram debaixo dos meus pés. Isso aí é uma lição de guerra espiritual para a gente, né? Aí no 39 ele fala, pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deus sempre está contigo na guerra. Mensagem de hoje, versículo 40. Agora é a mensagem de hoje. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Irmãos, os demônios, o diabo, seus demônios, eles constantemente querem nos afligir. É constante a coisa. Não, qualquer área, não tem principalmente, qualquer área. Financeira, você acha mesmo que o diabo está preocupado com isso? O diabo quer que você largue Jesus, isso é que é. Ou será que tem gente com dificuldade financeira que não vai entrar no céu? Vai. Deus não quer que você tenha dificuldade financeira. Ele é dono da prata e do ouro. É questão de entendimento. A gente não pode dar crédito ao diabo. Nenhum, ele não merece nenhum crédito nosso, irmão. Nenhum. O nosso Deus é maior. Mas não tem esse negócio de principalmente aqui, principalmente ali, não. Ele toca em tudo. Se você for deixar. Ele é uma. O pessoal fala erva daninha, né? Começa ali. Hã? Tem Bíblia que fala mesmo, gafanhoto, né? O tal do gafanhoto. Ele é uma praga. Se você deixar, ele vem, vai. Quando você vê, já está tudo lá. Aí é financeiro, é saúde, é família, é sentimental, emocional, está tudo bagunçado e a pessoa então se perde. Não dá para dar, não tem como, irmãos, nós temos que entrar em guerra.
Agora, o Davi está dizendo, no 40, o Senhor me deu o pescoço dos meus inimigos. Aqui, ó. Acabou. Lembra daquele mal comparando, perdoa aí a comparação, já estou avisando antes, mas lembra aquele rapaz que foi morto lá nos Estados Unidos? Foi morto porque o policial colocou o pé aonde? No pescoço. E o cara sem juízo, o policial sem juízo, ficou ali com... O cara está vendo que o cara está perdendo ar, e depois viu que o cara não era bandido, coisa nenhuma, e mesmo se fosse, bandido é para prender, não é para fazer aquilo ali. Né? É o correto, é a lei, é o que tem que ser. E ele então mete o joelho aqui no cara, o cara está mal, e ele continua com o joelho, quando vai ver já era, e o rapaz morreu, perdeu a vida dele. A Bíblia fala que o diabo, o Senhor Deus, ele deu os nossos inimigos, deu no pescoço, ele deixe-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Amém, Jesus? Então não tem mais demônio, não tem uma entidade que seja maior do que o seu Deus. Pode ser a área que for. A gente tem que entrar em batalha. E sempre enaltecendo o Senhor e colocando o diabo no lugar dele. Enaltecendo o Senhor e colocando os demônios no lugar deles. Onde é o lugar deles, a Bíblia fala, debaixo dos nossos pés. Amém, irmãos? Então, assim, eu não posso de maneira alguma fraquejar. Nós somos tentados a fraquejar, tentados a voltar atrás, tentados a falar, poxa, e agora? O que vai ser de mim? Tentados a dizer, poxa, aqui está difícil. A gente é tentado o tempo todo, isso tudo é tentação. Eu tenho que lembrar, o Senhor me deu o pescoço dos meus inimigos. Para quê? Para que eu pudesse destruir todos eles que me aborrecem. Cada demôniozinho que aborrece você com uma dor, uma dorzinha pequena que seja, um probleminha pequeno que seja, a gente classifica os problemas, a gente tem um defeito. A gente classifica os problemas, aí a gente vai resolvendo os problemas maiores e os menores a gente vai empurrando para debaixo do tapete. É um defeito isso aqui. Isso aqui não é uma qualidade, não. É um defeito. Se a gente resolvesse os problemas quando eles começam, talvez não tivéssemos problemas grandes. Mas a gente percebe que a coisa começou a acontecer e a gente não dá solução, não resolve os menores. E esses menores vão crescendo. Igual um filhotinho de um cachorrinho, é tão bonitinho, mas daqui a pouco cresceu. Aí quando cresce, você vê o problemão que você arrumou. O bicho já está grande que só. Agora você já está apaixonado pelo bicho, não vai também fazer bobagem. Mas você pegou pequenininho era tão bonitinho, mas ficou num monstrinho, foi crescendo. O demônio faz assim. Ele vem devagarinho, e aí a gente tem uma mania, esse aqui é problema maior, deixa isso para depois. Aí alguém fala assim, mas e aquele negócio? Não, deixa para depois, isso aí é tranquilo, a gente resolve depois. Isso aqui. Aí vem outro, e aquele negócio? Deixa para depois, vamos resolver isso aqui. Aí quando você vai ver aquilo que você foi deixando para depois, virou um problemão. Nós temos que combater todos os combates. Amém, Jesus? Quando o povo estava na Babilônia e depois voltou lá para Jerusalém para reconstruir os muros e a cidade, a Bíblia fala que quando eles começaram a construir, tinha ameaças, inimigos querendo vir para não permitir a reconstrução. E eles estavam tão ligados, tão focados, que a Bíblia fala que com uma mão eles construíam, com a outra mão ficavam armados. Quer dizer, é uma coisa impensável, irmãos. Impensável. Você está construindo com uma mão, fazendo o cimento, colocando tijolo, e a outra mão está com espada. Vem, opa, para, na outra. Já está com a espada na mão. Não está, é uma mão, é a outra mão com a espada. Não é do lado. Não, é cada mão com um utensílio. Um de construção, um de obra e o outro de guerra, do outro lado. É claro aqui a ideia, eu não posso parar. Eu não posso pestanejar, não posso nem cochilar. O diabo é o tempo todo. Esse mundo é assim. E eu tenho que vigiar
25 horas por dia. Pronto, vou ter até 1 hora a mais. Eu é que tenho que vigiar. Ah, mas 8 horas dormindo, 9. Tomara que você durma 9 horas, que faz bem, né? Mas, mesmo dormindo, a gente tem que vigiar, irmãos. Mesmo que quando você acorda aí com os sonhos estranhos, você tem que amarrar aquele sonho na hora, repreender e começar a se repetir. Que tanto sonho é esse? Ah, pastor, toda hora eu tenho esse pesadelo, toda hora você tem esse sonho. Está na hora de você se consagrar. O diabo está te visitando de noite, não está tirando o seu sono, está fazendo você acordar desesperado. Está errado isso aí, irmão. O Davi dizia, eu deitava e dormia. E tem que ser desse jeito, a gente tem que deitar e dormir. E tem que vigiar. Ah, é só um sonho. Não, tem que vigiar. O tempo todo tem que vigiar. O Senhor me deu o pescoço dos meus inimigos. Para que Ele me deu o pescoço dos meus inimigos? Ele fala para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Eu dei o exemplo do sonho. A pessoa vai sonhando e não faz nada. Aí agora acorda, está amarrado, sonhei com tanta cobra. Está amarrado, eu sei que querem me matar. Está amarrado, eu sei com acidente toda hora. Então você tem que parar e ver, porque você está sonhando tanto. Primeiro, o que você está comendo antes de dormir? Você sabia que a comida, dependendo do que você come antes de dormir, você pode ter pesadelos e dormir mal? A comida te influencia. Na hora de dormir não tem que se comer comida pesada. Tem gente que quer encher de torresmo antes de dormir e acha que não vai ter pesadelo. Vai ter pesadelo. Seu organismo vai sentir. Você está enchendo o pote, um prato de arroz, feijão, torresmo e não sei, carne gordurosa. Depois vai deitar, 1 hora depois está dormindo já e depois tem pesadelo, não sabe por quê. Outra coisa, que você está vendo na televisão de noite? O show da fé? Ou está vendo aqueles filmes horríveis de terror lá, um monte de coisa esquisita, homem que mete a faca no outro, que corta a cabeça do outro e corta o braço, que não faz. Para que você está vendo essas coisas? Isso não é mais para você. Estou tendo pesadelo, estou sonhando com morte, estou sonhando com copo, pastor, tem coisa errada, fizeram macumba, fizeram feitiço. Não, às vezes é só falta de cuidado. Deus deu o inimigo, o pescoço dos nossos inimigos, só que eu tenho que saber o que está acontecendo comigo e por que está acontecendo comigo. Por que está acontecendo isso? Se não achou motivo nenhum, aí tudo bem. Não achou motivo, é só guerra mesmo. Vai se jejuar, vai se consagrar, vai amarrar esse demônio, e às vezes tem um motivo, que a gente não está dando esse motivo. Entende? Outro dia eu comentava, não sei com quem, não sei se foi aqui, não sei se foi outro lugar, acho que foi numa campanha dessa de oração, que toda segunda-feira eu estou pregando de manhã e de noite. Toda segunda em outras igrejas da região. Semana passada, essa semana, né? Segunda-feira eu tive em Malé, né? E Senador Camará. Preguei Malé de manhã, Senador Camará à noite. E eu acho que foi uma dessas reuniões que eu falei. Uma pessoa falava comigo que estava muito endividada. Aí a pessoa falava que estava muito endividada e ela tinha 4 cartões de crédito. Aí eu falei, vai endividar mais, daqui a pouco vai pegar o 5º. Porque você não pagou os 4, vai pegar o 5º, porque tem que comer, pastor. Tenho que vestir, pastor. Então, como os 4 cartões já me bloquearam, que eu estou devendo 4 cartões, eu vou pegar mais um. Como é que eu vou sobreviver? Mas, irmãos, eu até dei o exemplo quando eu falei isso. Não sei qual foi o culto que eu fiz que eu dei esse exemplo aí. Senador Camará? Ele estava lá comigo, Senador Camará. Eu falei com ele, quando eu me converti, na época dos cheques predatados, lembra? Usava-se pouco cartão, usava-se mais cheque. Eu queimei todos os meus cheques. Tinha vários na rua, aqueles borrachudos que bate e sai quicando. Né? Aquele que bate, quica e vai embora. Tinha vários cheques assim na rua, eu queimei todos eles, cartão de crédito, quebrei todos eles, cortei, piquei e falei com a minha esposa, agora a gente vai viver com o que a gente tem. Foi batalha, irmão. Foram meses e meses e meses e meses sem ter direito para... Não tinha pra, nada de sair, não saía para lugar nenhum, não tinha automóvel, não tinha nada, vendi tudo que deu para vender para poder pagar minha dívida, mas Deus colocou no meu coração. Eu não posso viver endividado, ele é dono da prata e do ouro. Por que eu vou
viver de aparência. Não tem que viver de aparência coisa nenhuma. Aí eu vendi o que deu para vender, paguei o que deu para pagar, e fui pagando, resgatei um cheque, depois resgatei outro cheque, depois o nome do Serasa saiu, o Banco Central já saiu, e fui resgatando. Quando eu fui ver, levou tempo, sofri, não fazia nada, não comia nada diferente. Restaurante nem pensar, mas nem pensar. Lanche na rua, nem pensar. Era o que tinha para comer. Mas paguei um preço? Paguei. Mas depois acabou, irmão. Minha vida equilibrou. Aí depois Deus me chamou para ser pregador. 2 anos depois estava pregando o evangelho. Depois de convertir, 2 anos depois estava na minha igreja já. Aí já praticamente sem dívida nenhuma. E aí mesmo que a coisa foi sendo abençoada. Entende? Eu preciso entender que o inimigo ele está com o pescoço na minha mão. Foi Deus que deu, não fui eu, por minha força não. Quando Jesus foi na cruz do Calvário, ele pegou o nosso inimigo e colocou o pescoço dele na nossa mão. Eu estou aqui, nele. Estou pegando ele pelo pescoço. Mas a gente afrouxa. Amém? Não dá. Aí ele vai morder a gente, vai picar a gente, a serpente vai morder. Aí morde, a gente não sabe porque está mordendo, mas é porque a gente está afrouxando. A gente quer viver do nosso jeito. Não dá. Eu tenho que tomar uma atitude. A atitude é nossa, irmãos. A atitude dele foi feita. Ele está dizendo aqui, aí é o Davi falando. A gente está falando de um vencedor, não está falando de uma pessoa derrotada, não. Ele tem experiência para contar. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. 41. Clamaram, mas não houve quem os livrassem. Até ao Senhor, olha que coisa, mas ele não lhes respondeu. Claro, Deus é contigo, não é com o inimigo. Amém? Quando você clama, ele fala assim, clame a mim e eu responder-te-ei. Não é isso que ele fala? Eu responder-te-ei. E vou te mostrar coisas grandes, ocultas, que você não sabe. Ele fala. Mas o inimigo ele não responde, não. Ah, Senhor, dos exércitos, ele está me queimando, ela está me queimando, eu não aguento mais, manda ele parar. Eu não estou nem ouvindo. O meu filho vai te queimar mesmo. Deus nos deu esse fogo, nos deu essa condição. Amém, pessoal? Nós temos então o inimigo, pescoço, foi dado para a gente. Submissão, para usar um termo, uma palavra. Submissão. O inimigo está agora submisso a mim, porque ele me deu o pescoço dele e eu posso destruir meus inimigos agora. Amém, Jesus? Ele está dizendo como? Ele está dizendo que até eles clamaram para parar com isso. Mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor eles clamaram, mas ele não lhes. Que estranho, pastor. Não tem nada estranho. Irmão, não vou sair daqui, que eu quero orar com você. Mas lembra do endemoniado gadareno? Ele clamou a Jesus ou não clamou? A Bíblia fala que o homem que estava endemoniado, ele corre até Jesus Cristo, se prostra diante de Jesus Cristo, e ele fala, que eu tenho contigo? Vieste me atormentar? Aí quando porque Jesus mandava fogo nele. Amém, Jesus? Aí, olha como ele clama. Ele fala assim, então, deixa a gente entrar nessa manada de porcos aí. Ele sabia que seria expulso daquele homem, o homem seria liberto, e eles iam ter que procurar outra casa para habitar. Ele fala, joga na... Aí o bicho entrou na manada dos porcos lá. Clamaram a mim, até os senhores clamaram, mas não teve resposta, irmão. Deus responde a você, não é o diabo, ao inimigo. E é esse medo que ele tem que ter de você. Ao ponto até de pedir, o que o senhor quer fazer comigo? E ele, isso. Manda fogo mesmo, filho. Filha, manda fogo mesmo, filho. Estou nem aí. Ele não ouviu. Amém, Jesus? É tremendo, né? 42.
Eu vou tentar chegar até o 47 hoje. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama nas ruas. Irmãos, vamos ser sinceros. A gente vive nesse mundo. E viver como se não fôssemos desse mundo não é fácil. Nós não somos desse mundo. A Bíblia fala que somos cidadãos dos céus agora. Mas, enquanto a gente está vivo, aqui, com esposa, com marido, com filho, com filha, com pai, com trabalho, com salário, que tem que conseguir casa para morar, roupa para vestir, comida para comer, nesse corpo que depende de tudo isso, nós vivemos dentro desse corpo que depende de tudo isso. Nós temos dificuldade em viver como cidadãos dos céus. Isso é somente pela fé a gente consegue fazer, porque é difícil. Esmiuçar, a gente tem que fazer isso. Não é impossível não, tá? Mas nem todos estão esmiuçando, ao ponto dele se tornar como lama na rua. O que você faz a lama na rua? Você foge dela ou pisa nela. Não serve para nada. Entendeu? Então, assim, tudo, absolutamente tudo que não tem nada a ver com Deus devia sair da nossa vida. A gente faz isso? Nem todos. A minoria está fazendo. Tem sempre uma coisinha, tem sempre um desejo, tem sempre uma atitude, tem sempre uma palavra, tem sempre um pensamento, tem sempre uma amizade, um parente que nos leva a errar, tem sempre a gente mesmo, né? Às vezes querendo se encaixar em determinado local, com determinadas pessoas, a gente termina aceitando algumas coisas. Quando vê, a gente já está falando igual, pensando igual. Nós temos que esmiuçar o inimigo. Ele fala, eu os esmiucei como um pó diante do vento. Se joga o pó no vento, ele vai voar, vai embora. Daqui a pouco sumiu tudo. Não tem mais. Como a lama na rua. Só serve para pisar ou então para pular, porque ele é tão insignificante e é tão ruim que você nem quer ficar perto daquela lama ali. Fica lá jogada lá e ninguém quer. É desse jeito que você tem que ver qualquer investida do diabo na sua vida. Qualquer prática errada que ele apresenta a você, coloca diante dos seus olhos. A carne pede, o desejo vem, a tentação bate, mas você precisa entender, isso é lama para mim. Se eu tocar, vou me sujar todo. Se eu tocar, vou me sujar toda. O diabo tenta colocar você onde ele está. Onde ele está? Na lama. Jesus morreu e ressuscitou lá na cruz. Morreu na cruz e ressuscitou, e ao terceiro dia, e subiu depois, e completou a obra para colocar o diabo na lama. Só que ele quer arrastar você. Aí ele apresenta um conceito, apresenta um pensamento, apresenta uma prática, apresenta algo que ele diz que vai te dar prazer. No corpo você acha que tem prazer. Alguns começam a achar até, pastor, eu não consigo viver sem isso mais, porque é uma coisa muito boa, porque realmente eu gosto demais, desde pequenininho que eu faço, e eu não consigo largar, e é assim mesmo, já estou até me acostumando. Não! Eu tenho que esmiuçar. Esse mal que ele está se apresentando para mim, está me controlando ou quase me controlando, tem que ser como um pó no vento. Tem que ser como lama na rua. Para isso, ele colocou o seu inimigo, o pescoço do seu inimigo, ele deu nas suas mãos. A gente acha que não pode, a gente acha que não dá, a gente acha que não consegue. Quando a gente abre a boca, é complicado, pastor. A gente abre a boca, é complicado. É porque não sabe onde eu vivo. É porque sabe como é complicado. A gente abre a boca e confessa que está derrotado. Confessa que não vai conseguir. Confessa que é complicado. Confessa que é difícil. Quando a gente abre a boca, a gente estraga tudo. Ao abrir a boca,
não vou nem falar a gente, mas alguns de nós, quando abre a boca, estraga tudo. Enquanto está em silêncio, até vai. Mas quando abre a boca, estraga tudo. Porque fala tudo o contrário. Fala tudo o contrário. É complicado, não dá, vai ser difícil, tanto tempo, não sei o quê, só estou sofrendo, ninguém não muda. Eu achei que ia, mas não foi. Poxa vida, eu fui na igreja, fiquei curado, quando saí da igreja a dor voltou. Voltou, pastor. Eu pensei, eu fui enganado. Não foi coisa nenhuma, você foi curado sim, o diabo está colocando outro sintoma parecido e você aceitou de volta quando você disse que voltou. A porta que Deus abre, ninguém fecha, irmão. Aqui ele fecha, ninguém abre. Como é que voltou a mesma coisa? Não é a mesma coisa, é algo parecido. Algo semelhante. Entende? E você falou, voltou. Ou seja, você aceitou então que o que Deus fez foi desfeito pelo diabo. E Deus está falando, eu te dei os seus inimigos pelo pescoço. O pescoço dele é de vocês. Tem que esmiuçar para ficar como pó no vento ou como lama na rua. Então eu tenho que esmiuçar. Eu tenho que ver na minha vida onde tem alguma linha torta. E sempre achamos alguma coisa. Se formos sinceros, sempre achamos uma coisinha. Aí, isso aqui agora está amarrado. Isso aqui eu tenho que melhorar mesmo. Isso aqui eu tenho que mudar. E você vai melhorando de glória em glória, como eu falava aqui na quarta-feira, salvo engano. De glória em glória, vai melhorando, e vamos vencer essa batalha aí. Amém, Jesus? Versículo 43. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci, me servirá. Glória a Deus. Ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão. Submissão, viu? É o diabo que tem que ouvir você e ficar quieto. Ouvir sua voz é o diabo. Ele tem que ouvir a sua voz e ficar tremer. Não é você que tem que tremer com ele, não. É ele que tem que tremer com você. Opa, essa voz é diferente. Essa voz que eu ouvi agora, ela tem poder. Essa frase que eu ouvi agora é diferente. Eu estava do lado dessa pessoa e ela tinha uma só frase de derrota. Só frase, não vou conseguir, não vai dar, é complicado, é tanto tempo já fazendo isso. Nessa prática, não é bem assim. O pastor está pensando o quê? Não é bem assim não. E eu me alimentava dessas frases. Mas agora, quando eu cheguei perto dessa pessoa, está repreendido, não tem tempo, não tem nada. Eu já venci em nome de Jesus. E ele então se afasta. Opa, essa palavra já é diferente. O que ele falava, olha o que está dizendo. E ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Ouvindo a voz. É o que você fala, irmãos. O Davi está dizendo, em ouvindo a minha voz, eles me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim, ouvindo a minha voz. Você tem que saber qual é a palavra que está saindo da sua boca. Qual é a frase que está saindo da sua boca. Eu não vou conseguir? Então não vai. É complicado? Então vai ser complicado a vida inteira. Como é que vai mudar uma coisa dessa? Eu não vejo saída. Ué, não vê saída? Você serve a um Deus que diz para todo mundo que é o Deus do impossível e não vê saída? Você entendeu o que é o impossível? Porque se você crê no impossível, então tudo tem saída. Tudo. Ele consegue colocar uma coisa quadrada num triângulo. Vai tentar você fazer isso, você não consegue. Você pega uma coisa do mesmo tamanho, quadrado, e pega um triângulo do mesmo tamanho e vai encaixar, não encaixa. Não tem como encaixar. É um triângulo num quadrado. Mas ele faz. Isso é impossível. Então como é que você está dizendo que não dá? Nunca viu? Eu tenho citado o testemunho da nossa irmãzinha, que foi fazer a operação do mioma, descobriu que tinha um tumor, só que quando abriram ela, o tumor estava no mioma e estava se alimentando do mioma.
O médico olhou, ficou espantado, tirou o mioma, tirou o tumor. O tumor não afetou o organismo dela, porque o tumor se alojou no mioma e se alimentou do mioma, e eles conseguiram tirar o mioma antes dele passar o mioma e entrar no organismo dela. Não é uma coisa tremenda, irmãos? Não é uma coisa espantosa? Aí a gente abre a boca e fica... A gente deixa os nossos olhos traírem a gente. As circunstâncias em nossa volta dominarem a nossa mente. E a gente estraga tudo quando abre a boca às vezes. E aí vai perdendo a bênção. É para esmiuçar. O inimigo, irmão, não pode ter nada com a gente não pode ter nada com ele. Nada. Mas a gente às vezes deixa um pouquinho, uma coisinha de nada, que ninguém está nem aí. A gente acha que não é bem assim, não é bem assim. E tem outra. Ainda critica quem é santo de verdade e age desse jeito. E fala que é fanático. Eu estou na igreja, mas não quero ser fanático com aquela pessoa. Não vê mais televisão, a roupa agora não tem mais uma roupa bonita para vestir. Roupa bonita, entenda, é roupa com tudo de fora. Roupa bonita. Né? Não tem mais uma roupa bonita para vestir, porque agora a pessoa só se veste recatadamente, não tem mais uma roupa bonita para vestir, não fica mais cheia de pintura. Essa pessoa está fanática. Eu não quero ser fanática desse jeito. Não vê mais, não vai mais para tal lugar, não sai mais para tal lugar. A gente começa a criticar pessoas que estão fazendo a coisa correta. Agora não pode falar mais nada perto da minha mãe. Pode falar mais nada. Eu falo um palavrão, ela já fica querendo me bater. Claro, sua mãe está certa. Você quer ser de Jesus e quer ficar com boca suja? Vai lavar a boca com sabão, Não é assim que eles falavam? Lava a boca com sabão? A gente precisa entender, irmãos. É para esmiuçar, para ficar como pó no vento. O diabo é para ficar como lama nas ruas. Deus, para isso, colocou o pescoço dele na minha mão. Essa é a posição que Deus vê. Eu aceitei Jesus, o pescoço dele está na minha mão agora. Ou nos meus pés, como diz Romanos, debaixo dos meus pés. Mas ele me deu o pescoço do meu inimigo. Para quê? Para esmiuçar, eu não tenho que ter nada com ele. Para esmiuçar, para que ele seja como pó no vento, ou como lama nas ruas. Amém, Jesus? E isso vai acontecer quando você começar a falar corretamente. Você tem que se reeducar nas palavras que saem da tua boca. Porque o Davi está dizendo, quando eles ouviam a minha voz, já me obedeciam, os estranhos já se submetiam a mim, era só eu abrir a boca e eles se submetiam. A gente abre a boca e atrai. Porque só fala de derrota e de fracasso. Tem que ter cuidado. Amém? Bom, continuando, eu vou chegar no 47 hoje. 45 então, né? Não, 45. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O diabo tem suas fortificações. E tem mesmo. Mas ele vai ter medo quando a gente começar a falar corretamente. O Senhor vive. E bendito seja o meu rochedo. E exaltado seja o Deus da minha salvação. Vou parar aqui agora. É Deus que me vinga inteiramente. Vou repetir. É Deus que me vinga parcialmente. Vou repetir. É Deus que me vinga inteiramente. Não é parcial. É inteiro. É completo. O pescoço dele está debaixo dos meus pés ou nas minhas mãos. Mas cabe a mim, com as minhas palavras, esmiuçá-lo até ser pó no vento, ou ser lama nas ruas. Eu tenho que apertar, esmiuçar, até ele se tornar um farelo. Acabou, não tem mais nada do demônio em mim. Nada. Enquanto a gente ainda ficar querendo agradar, querendo fazer, querendo alguma coisa, e a gente
vai deixando brechas e ele sai quase que 100%, mas tem ali 0,5%, 1%, tem um pouquinho dele na gente ainda, na ira, no ódio, na raiva, nas palavras, nas práticas, nas ações, nas atitudes, no coração, com a mágoa, com o rancor, com sei lá. A gente tem que tirar tudo, esmiuçar, tem que ser pó no vento e lama na rua. Agora, ele diz, é Deus que me vinga inteiramente. Inteiro, irmãos. E sujeita os povos. Pode colocar aqui como demônios, tá? Não pessoas. E sujeita os povos debaixo, então, pescoço dos meus inimigos, demônios, não pessoas. O pescoço do diabo, seus demônios, estão debaixo de onde? Dos meus? Foi Deus que me deu o pescoço deles. Foi Deus que me deu quando eu aceitei Jesus. Quando Jesus cumpriu com a obra lá na cruz do Calvário, e eu recebo Jesus como Salvador, nessa hora, a posição que Deus vê é essa. O pescoço está debaixo dos meus pés. Ele me deu o pescoço. Agora, cabe a mim, o Davi disse, quando eu falo, eles se submetem. Quando eu falo, eles sabem quem está falando. É um homem de autoridade que está falando. Então, o Davi não pedia, o Davi mandava. O Davi não ficava, meu pai, e agora quem vai ser? Meu Deus, e aqui, assim, ali, acolá. Não. Ele dava ordem, ele ordenava, ele falava e o inimigo se submetia. Ele falava e o inimigo se submetia. O Davi não alimentava o inimigo com as suas palavras, não dava força ao inimigo com suas palavras, não atraía para cima de si o inimigo com suas palavras. Ao contrário, o Davi, quando abria a boca, ele expelia o inimigo. Ele colocava terror no inimigo. Ele colocava medo no inimigo. Ele podia estar numa caverna, sendo perseguido e a qualquer momento podendo ser morto. Mas ele continuava na fé dele, falando como servo de Deus, falando como homem de Deus. Ele não abria mão de falar como uma pessoa de Deus. É assim que a gente tem que agir, é assim que a gente vai esmiuçar, é assim que a gente vai fazer do diabo pó no vento, é assim que a gente vai fazer do diabo lama na rua, é assim que a gente vai colocar seu pescoço debaixo dos nossos pés. Amém? A tua palavra vai dizer quem você vai ser. A tua palavra vai dizer se o diabo vai te respeitar, se submeter a você ou não. Ou se ele vai continuar te controlando. Cuidado com as palavras. Eu procurei há um tempo atrás, não achei, um estudo que eu dei, que não foi nem bem um estudo, foi quase que tirando de um livro e colocando para as pessoas. Eu fiz isso, acho que foi na Friburgo. E eu procurei, eu falei, eu queria dar lá em Bangu isso aqui. É uma folha só, mas eu acho que eu vou pegar o livro e vou fazer de novo, porque eu não estou achando de jeito nenhum. Eu ia dar para você. Mas eu já contei aqui algumas vezes. O Kennedy Reagan, ele foi numa cidade pregar, e ele está lá pregando, e uma senhora chega até ele. Irmão Reagan, ora pelo meu filho. Meu filho precisa muito de oração. Vou terminar perdendo meu filho. E ele falou assim, o que tem o seu filho? Meu filho é um viciado. Meu filho não presta. Meu filho faz isso, aquilo, vai falar. E foi falando, a mulher falando, né? Porque não de rei. Que meu filho faz isso, que meu filho faz aquilo outro, que meu filho faz aquilo, que meu filho está me roubando, que meu filho está indo lá, meu filho está fazendo isso, que meu filho está fazendo aquilo. A mulher falando para o Kennedy Reagan. Aí quando ela terminou de falar, o Kennedy falou assim, não vou orar não. Não vou orar não. Ela falou, o quê? Como assim? Meu filho está fazendo tudo isso, eu não vai orar? Me admira o senhor. Eu falei, não vou orar, sabe por quê? Porque suas palavras vão desfazer minha oração. Eu não vou orar, eu vou orar pela senhora, a senhora vai virar as costas e falar, agora vamos ver se dá certo naquele malandro. Não adianta. Eu oro e a senhora destrói minha oração depois com suas palavras. É a senhora que está alimentando esse demônio com suas palavras. Aí ela ficou sem entender. Aí ela falou assim, o que eu faço então? Quando ele chegar de manhã, não arruma confusão.
Deixa então dar um cafezinho aí, bota ele para dormir e tudo mais. E confessa, o meu filho é de Jesus. Quando eles roubar alguma coisa, meu filho é de Jesus. Quando alguém vem falar contigo, meu filho é de Jesus. Quando alguém falar, não preste, meu filho é de Jesus. Quando alguém vem falar, vai morrer, meu filho é de Jesus. Quando alguém falar, viciado, meu filho é pregador, meu filho é de Jesus. Vai dar certo? Dá. São suas palavras, estão alimentando esse demônio. Aí, passado um tempo, ele volta na cidade. Aí a mulher vai procurá-lo. Irmão Reagan, olha que batalha. Tinha hora que parecia que ia melhorar, de repente ele começava a pegar e fazer tudo de novo. E eu ficava aquela tentação na minha cabeça. Ela falou que nos primeiros meses foram mais difíceis. Mudar, alterar a forma de pensar e de falar é difícil para algumas pessoas. Ela fala que no início foi muito difícil ver uma coisa e falar outra. Ela via, mas falava outra. Então, o garoto podia chegar completamente drogado e ela de ter até que dar banho, café, sei lá, cuidar, mas ela falava, não, é de Jesus, tá? Não é assim. E ela falou, mas era muito difícil. Teve até um dia, ela falou que explodiu, mas depois voltou atrás, pediu perdão e voltou a falar conforme o Kennedy Reagan. Teve um dia que ela falou que, o garoto falou assim, mãe, a senhora vai na igreja amanhã? Vou. Eu vou com a senhora. Tá bom? Tá. Só que ele saiu naquela noite e não voltou. E chegou drogado de novo. A mãe falou, meu Deus, eu vou desistir. Aí eu só ouvi a voz do Kennedy falar assim, não, desiste não. Tem que falar de acordo com a palavra. Aí ela começou a confessar novamente. Não lembro se foi no dia seguinte ou na semana seguinte. Ele falou de novo, eu vou com a senhora. Aí ela ficou tentada a dizer, vai coisa nenhuma, conversa fiada. Mas ela voltou atrás de, não, está amarrado. É isso aí, Jesus, vai sim. Aí ela se arrumou para ir, quando viu, estava ele arrumadinho para ir para a igreja. Foi para a igreja. Naquele dia ele aceitou Jesus. Mudou completamente. Aí ela apresentou, é isso aqui, ó. Está todo arrumadinho, era um servo de Deus agora. Mas levou tempo, irmão. Levou um ano, mais de um ano, um pouco mais de um ano. E tem gente que está muito mais que isso aí. Confissão, a palavra realmente tem poder. E a gente esquece às vezes. O Davi disse, quando eu falava, qual é o versículo? 44. Em ouvindo a minha voz, então quando ele falava, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Tem que ouvir a sua voz, mas com a palavra certa nos seus lábios. Faça o diabo te ouvir. Faça ele te ouvir. Não fique em silêncio achando que ele vai sair fora porque você ficou quietinho, não. Ele não vai embora, ele vai ficar escondidinho lá. Faça ele te ouvir, com atitudes e com palavras. Faça ele te ouvir. Quem manda aqui sou eu. E você vai ver que Jesus, ele vai estar com você nessa sua empreitada em nome de Jesus. Amém?